Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão e aprendizado sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Vera e eu agradeço o convite da Casa de Oração Caminhar. Nosso tema de hoje: reencarnação. Quais são os nossos objetivos? Explanar sobre o conceito de reencarnação na história. Definir a diferença entre ressurreição e reencarnação. Finalidade da reencarnação. Esse conceito é novo? Não. A crença de vidas sucessivas não é coisa nova, nem pertence à doutrina dos espíritos. Podemos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e elevadas. Oriunda da Índia, a ideia da reencarnação espalhou-se pelo mundo. Aqui a menção de alguns locais onde podemos verificar estes apontamentos. No livro Vedas, na Índia, no Antigo Egito, na Pérsia, o zoroastrismo, os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, no judaísmo, os fariseus, na América, os primeiros habitantes, ou seja, os índios, e no cristianismo até 553 d.C. No geral, estas pessoas tinham o conceito de que reencarnar era voltar no mesmo corpo. Em questão do cristianismo, por que foi abolido a partir de 553? Porque nessa época houve um concílio, ou seja, uma reunião entre diversas igrejas, e Teodora, que era esposa do imperador Justiniano, ela era uma ex-prostituta. Então, quando ela tornou-se esposa de um imperador, as ex-colegas se sentiram afrontadas, com inveja, com ciúmes. Teodora providenciou a morte de 500 dessas mulheres. Revoltados, os cristãos disseram que ela teria que resgatar, por exemplo, ser mãe, avó e etc., com essas 500 mulheres. Ela ficou enfurecida porque naquele período ainda havia muito essa crença de olho por olho e dente por dente. Então, se você matou, teria que ser morta e etc. Teodora não queria isso. Ela se achava que estava correta, que estava certa. Então, ela influenciou o imperador para que retirasse esta menção dos evangelhos. E assim foi feito. Mas podemos encontrar na Bíblia algumas passagens que falam claramente dessa reencarnação. Quando Jesus afirma que João Batista é Elias reencarnado, é um exemplo, porque são personagens completamente diferentes em períodos e localidades diferentes. Quando ele fala com Nicodemos, que é um doutor da lei, dizendo a ele como ele não sabe a forma como a criança ou o espírito retorna à vida. Então ele diz, o que é da carne, o que é do espírito, ou seja, quando o ser humano ele vem através do ventre, ele fica ali na água, no líquido amniótico, então ele renasce nessa água. Apóstolo Paulo falava várias vezes de um corpo espiritual imponderável, incorruptível, que este seria o perispírito, que é o verdadeiro corpo, materializado ainda, mas serve de indumentária à nossa centelha divina, que é o espírito. Definindo, ressurreição é quando
A pessoa ressurge, ressuscita, regressa da morte à vida. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é o retorno num mesmo corpo. Já a reencarnação, palavra colocada por Allan Kardec, é a volta do espírito à vida corpórea, num corpo diferente, pode ser até em gênero diferente, ora masculino, ora feminino. Kardec escreve: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Ou seja, os saduceus eram os materialistas do nosso tempo contemporâneo. As ideias dos judeus sobre esse ponto não eram definidas. Tinham vagas ideias e noções sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que o homem que vivera podia reviver, designando esse fato de ressurreição. Fundamentos da reencarnação. A reencarnação ela revela a justiça divina, porque mostra que Deus não permite que sejamos condenados eternamente por erros e ignorância, que a ignorância nos faz cometer. Abre uma porta para o arrependimento. Então, é a possibilidade de transformar erros em acertos. Haveria, sem dúvida, grande injustiça por parte de nosso Pai se Ele não nos desse a chance de reparar estas faltas, que muitas vezes são cometidas em momentos impensados, frutos da nossa cegueira e imperfeição espiritual. Se não temos conhecimento, as nossas ações têm um peso. Se nós temos conhecimento, então nossas ações, elas têm um outro valor, porque eu conheço, então eu sei o que estou fazendo, eu estou consciente. Em nossas primeiras encarnações, nós estamos preocupados somente em sobreviver. A reencarnação na ciência. As evidências que comprovam a reencarnação na ciência geralmente são as comunicações mediúnicas, algumas não apenas através da psicofonia, mas também da pintura mediúnica, ou também de instrumentos, quando se capta o som, imagens de entidades, e também acho que a mais utilizada é a regressão de memória e a manifestação das personalidades múltiplas, que demonstra que ali dentro de nós temos várias pessoas em um só corpo. Meu espírito, tudo que eu aprendi está guardado, arquivado, mas neste momento o que se manifesta é a minha melhor versão. É esta que está aqui vos falando, em cada um aí se expressando. Dr. Ian Stevenson, que viveu de 1918 a 2007, ele era um médico e dedicou aí 40 anos de estudos científicos com mais de 3.000 casos sobre lembranças espontâneas, marcas e defeitos de nascença, memórias de vidas passadas, regressões de vidas passadas. Olha, é muito trabalho, em 3.000 casos. As marcas e defeitos de nascenças algumas, nós dizemos, olha, se a sua mão é motivo de escândalo, vamos tirar. Então, determinadas crianças em países budistas, hindus, xiitas lá no Líbano, tribos da África Ocidental, eles colocavam que tinham determinadas limitações, porque quando estiveram com seus corpos perfeitos, eles não souberam utilizar, fazer boas escolhas, e isso acarretou o que vamos verificar depois, as expiações. Então, ele reuniu mais de 2.600 casos de memórias de vidas passadas, e mais de 65 desses relatórios foram publicados. Isso reforça as palavras do Cristo,
que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, visto que quando acontece a morte, nós sempre refletimos, puxa, eu poderia, como diz a música do Titãs, eu poderia ter amado mais, ter visto o sol nascer. Sempre temos algo a completar, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Dentro dessas leis sábias e justas, é igual para todas, a morte nos nivela. Posso ser uma princesa, uma empresária muito conceituada, alguém de extrema inteligência ou não, alguém com limitações cognitivas. Quando eu desencarnar, o que é válido é as minhas conquistas morais. Essa é a minha credencial na espiritualidade. Dentre as diversas leis de Deus, que é universal, é a mesma em Marte, Júpiter e outros locais, tem a lei de evolução. Eu acho muito bonito uma frase que li num dos livros de Emmanuel, que é: o progresso da alma é infinito, no espaço e no tempo. A lei do livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Dentro da lei da evolução, a nossa caminhada é constante, a formação contínua, no mundo mineral, vegetal, animal ou já dotados da razão, a inteligência aqui que nos cabe nesse planeta nominal. Alguns pensam que ao desencarnar vão receber o kit céu, nuvem, harpa, asas, e que ali vamos estacionar numa colônia, de preferência nosso lar, que é a mais conhecida, esquecendo-se que existem diversas cidades aqui em nosso país e no nosso mundo, ou seja, várias colônias espirituais, e nós vamos ser alocados de acordo com a nossa necessidade. O trabalho, o estudo continua. Então, essa formação é constante. O progresso material de um globo segue o progresso moral dos habitantes, ou seja, todos são úteis ao conjunto e ao mesmo tempo são úteis a si mesmos. Nós aqui trabalhamos para transformar ali as nossas sombras, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade em luz, transformar em empatia, respeito, fraternidade, solidariedade, e só vamos conseguir fazer isso através da reencarnação, onde eu tenho a oportunidade de experimentar diversos papéis, diversos idiomas, diversas posições sociais e aprimorar, lapidar o nosso espírito para que aquilo que começou como um dever torne-se uma essência, como Cristo. Ele já estava no patamar de governador desse planeta, então era natural para ele o amor. Veja, saiu virtudes de mim. Era só virtudes, era puro amor, pura luz. Mas isso foi sendo lapidado no decorrer de suas existências, porque todos iniciamos as jornadas da mesma forma, simples e ignorantes. A lei do livre-arbítrio. Como eu falei, Deus cria todos os espíritos iguais, então nós temos oportunidade de escolhas. É valoroso sabermos usar a razão e emoção e buscar as melhores possibilidades para o nosso aprimoramento intelectual e espiritual. E dentro destas colocações, eu tenho que fazer escolhas. Se vou com aquele amigo que está me convidando para, olha, não é momento de sair, mas eu vou dirigir alcoolizada. Então, que escolha eu estou fazendo? Olha, tá todo mundo ali saqueando uma loja e eu vou junto com os outros. A possibilidade de pensar, de refletir, de fazer essas
Escolhas, eu acredito que é o maior dom nosso de liberdade. É muito bom, mas da mesma forma que escolhemos, nós somos comprometidos com essas escolhas. A lei de causa e efeito, ou seja, tal caminho você resolveu seguir, tal ação, palavra, você disse, não tem como trazer de volta. E o que faço agora? O leite derramou. As leis de causa e efeito. Quando reencarnamos, é para lapidarmos o nosso espírito e há duas possibilidades. Em geral, nós vamos expiar, ou seja, refazer, reparar o que fizemos de errado no passado. E as provas é quando nosso espírito está mais fortalecido, precisamos aprender, testar, amadurecer e vamos fazer uma escolha. Eu lembro de Alcione do livro Renúncia, de Chico e Emmanuel, que ela veio de outro planeta, já um planeta feliz, para amparar um espírito que era afeto de Alcione. Então ela foi alertada que ela passaria por situações de expiação, embora ela não estivesse reparando, mas ela seria testada. Isso é uma prova. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação há uma prova. Que é isso, gente? Ou seja, vamos imaginar que a Terra é uma escola e eu venho para cá para reparar um erro que eu fiz. Imaginemos que seja, sei lá, ateei fogo na casa da minha rival numa encarnação. Com isso, vieram a falecer os filhos dela e nós já em vários momentos nos acertamos. Mas eu, ainda com este peso, porque a lei de Deus está ali na minha consciência, solicito expiar, reparar isso através do meu resgate no fogo. Só que no decorrer daí da minha existência, eu me torno uma pessoa resignada às leis de Deus, ou seja, eu compreendo que se estou passando determinadas situações, algo fiz. Deus não olhou e falou, olha, estou de mal de você. Não existe isso. Ele é puro amor. Ele nos cria para a felicidade, ou seja, então eu vou aproveitando todas as possibilidades e não me revolto. Na expiação, geralmente, nós temos esse lado de amargura, de fazer biquinho. Eu sempre lembro do André em Nosso Lar, quando a mãe dele veio falar com ele e ele reclamava de tudo e de todos. Então, nós somos birrentos assim. Na expiação, esse lado nosso se expressa constantemente. A partir do momento que eu percebo tudo como uma possibilidade de um aprimoramento do meu espírito, então sim, eu estou passando dificuldades, eu estou resgatando coisas que eu fiz errado, mas eu também estou me capacitando. Como eu posso fazer para que aquela situação seja amenizada? E é o amor que cobre uma multidão de pecados. Então eu faço obras, exerço a caridade, eu posso adotar uma criança. Aquilo não estava na minha programação, mas foi de coração. Eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Então eu vou ajudando o máximo de pessoas. Quando chega o momento de realmente espiar aquela questão do incêndio, às vezes eu acabo tendo uma queimadura doméstica. Não aquela proporção tão grande. Por quê? Eu, através daquela expiação, eu fui provando a mim mesma. Eu fui me aprimorando. É igual o estudante que precisa refazer uma prova. Nossa, ele pode estudar de mau humor ali, vou fazer o trabalho de má vontade, mas de repente ele busca até outros conhecimentos para facilitar, até um tutor, uma rede de apoio, para que na hora ele vá bem na prova. É isso, pessoal. E aí? Eu quero reencarnar. O que eu devo fazer? Qual é o departamento que eu procuro?
Para que isso aconteça, é realizado um planejamento reencarnatório com o propósito de programar a volta do espírito ao mundo e quais experiências vão ajudar a cada um de nós a alavancar o nosso progresso. Geralmente nós escolhemos vida confortável, não quero viver com aquela pessoa encardida que eu já vivi várias encarnações, olha, eu quero uma trégua dessa pessoa. Nós precisamos ter mérito. Então, na espiritualidade, tudo é planejado. Gente, mas e essas pessoas que, por exemplo, têm a oposição ao Cristo? Eles reencarnam? Eles passam por uma colônia para uma educação? Como é que é? A lei digamos que é lei de atração. Provavelmente algumas pessoas, gente, vários tentam reencarnar, eles acreditam que eles driblam a vigilância de Deus, de Jesus. Mas isso não acontece. Essas reencarnações que a gente chamamos de compulsórias, em que algumas vezes a pessoa não fez ali uma programação, ela fez, mas voltada ao mal, o que acontece? Deus é puro amor. Então a espiritualidade está ali, porque ele só pode reencarnar com autorização da espiritualidade superior. E se isso acontece, é porque foi permitido. Há vários livros espíritas que trazem, às vezes, que esses opositores do Cristo, do progresso do nosso planeta, eles planejam que venha uma pessoa, sei lá, para ser um traficante, para fazer determinadas coisas erradas. Aí a espiritualidade programa que aquela pessoa nasce numa casa, numa família espírita, ou então que aquela pessoa tenha uma mãe, um pai que é tão amoroso, porque existe adoção espiritual também. Visto que quando estamos aqui na Terra, nós esquecemos o passado, então algumas vezes as pessoas recuam diante da prova. Os pais fazem isso e às vezes a própria criança. Tudo isso, a espiritualidade, ela está ali amparando, observando. Eu costumo dizer que o GPS deles recalcula a rota constantemente, porque vai se ajustando ao nosso livre-arbítrio. E ninguém fica desamparado, ok? Ninguém. E às vezes fala adoção espiritual, a espiritualidade vai buscar quem tem afinidade. Então, na esteira dos tempos, quantos pais eu tive, quantas mães, quantos laços de afeto, quantas pessoas amei como se fosse um parente, não era. Então, vai se buscar essas afinidades que se escondem aí, distante, mas que existem. O reencarnante, ele pode cooperar e trabalhar no seu planejamento, de acordo com o grau evolutivo. Alguns, como eu falei, não têm essa condição. Então, quem é que trabalha ali no planejamento dele? O anjo da guarda, o mentor, espíritos ali, os pais, aqueles que vão ser os pais dessa criança, outros que possam colaborar para fazer boas escolhas para este espírito. Os espíritos rebeldes e indiferentes têm sua encarnação completamente a cargo dos seus trabalhadores divinos, como eu falei aqui. Então, eles retornam muitas vezes à existência corporal, às vezes sem até perceber. Quem diz que após a morte dormiu, a espiritualidade tenta despertar, mas alguns ficam dormindo. Então, eles morrem, ficam dormindo, reencarnam, e esse momento eles não lembram, porque eles nem aproveitam a oportunidade do plano espiritual. Por isso é muito importante que a gente se aprimore nesse conhecimento para a gente angariar aí mais conhecimento no outro lado, ou seja, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. A Terra é como uma grande escola na qual os alunos podem escolher estudar e passar de ano, ou estudar, não estudar e repetir de ano. Ou às vezes estuda e mesmo assim repete, porque usa o conhecimento de forma inadequada. A nossa vida é como um ano letivo e a gente vai buscando galgar
a nossa evolução. Aqui está mostrando as diferentes categorias de mundo. Nós estamos aqui em expiações e provas. Nosso objetivo ali é os celestes ou divinos. Então imaginem quantas vezes nós vamos ter que nascer e morrer para alcançar esse patamar. Vai depender de nós. O quanto nós queremos aprimorar, investir e buscar este crescimento. Finalizando, tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. É a lógica das vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação é uma possibilidade do infinito amor do Pai, nos permitindo recomeçar, modificar, escolher a história, como vamos grafar a nossa história, renovar os capítulos, fazer ajustes, porque fomos criados para a luz e somos filhos da luz. Então é para ela que vamos voltar. Aqui eu coloquei alguns livros, tem muitos, mas eu coloquei alguns que são interessantes e falam sobre o tema. Missionários da Luz, que vai falar da reencarnação de Sigismundo, muito bom, maravilhoso. Um Anjo em Nossa Vida, também vai falar de uma pessoa que ele é um socorrista, e quando ele vai na casa de alguém, ele sente aquela memória querendo retornar e acaba reencarnando. É muito bonito esse livro. Deixe-me Viver, é do Luiz Sérgio. Ele vai falar para vocês sobre a questão do aborto. E a importância, reencarnar é um risco para todos nós, porque nós não sabemos se nossos pais realmente vão assumir o compromisso de estar conosco, de nos educar. Então, é assim um apelo à vida. A Lei da Reencarnação, do Carlos Bacelli, vai falar de algumas colônias no plano espiritual, onde se faz o planejamento. Eu não coloquei aqui, mas também tem outro livro, eu não lembro o nome do autor, chama Berço de Luz, porque tem colônias especializadas no reencarne. Aqui um filme, entre tantos, Minha Vida na Outra Vida, em que narra as lembranças dessa pessoa, da vida passada e como ela atuou. Tem inclusive uma reportagem, uma minissérie na Netflix agora, Vida Pós-Morte, que também traz esse tema e é interessante porque é um outro olhar fora a doutrina, mas ali eles estão falando de coisas de mediunidade, de lembranças, que para nós é tão assim simples. A gente teve o privilégio de ter Chico aqui na nossa terra e tantos outros, Divaldo e outras pessoas aí que trouxeram esses ensinamentos para nós. Nosso Brasil, ele é muito frutífero destas pessoas maravilhosas que nos trazem o Evangelho de Jesus. Então, eu termino com a frase de Kardec: nascer, morrer, renascer e aí progredir sempre. Tal é a lei. Eu agradeço a vocês a oportunidade, espero ter alcançado o objetivo. Um beijo grande. Que a nossa reencarnação, a nossa vida, seja plena de possibilidades e boas escolhas com Cristo e em Cristo. Que assim seja, graças a Deus.